Boa noite a todos. A gente está aqui mais uma segunda-feira, né, direto da página do Facebook do Centro Espírita Paulo de Tarso, de Três Pontas, para dar continuidade ao nosso estudo sobre a mediunidade. Hoje a gente vai falar ainda sobre processos obsessivos, que são dois temas do módulo que a gente está estudando, e hoje é a última parte disso que a gente vai ver. A gente vai ver como que ocorre a obsessão de quem para quem, né, de tudo isso. Vamos iniciar, então, com uma oração, pedindo à espiritualidade superior, pedindo aos nossos mentores para que nos auxiliem, nos protejam, nos guiem, abra o nosso entendimento para tudo que vai ser falado e para que a gente possa lidar com tudo isso da melhor forma possível. Assim é, que assim seja. Vamos lá, então. Na semana passada, a gente falou sobre as causas da obsessão. A gente fechou, né, a semana passada falando sobre isso. A gente viu que essas causas podem ser kármicas, como a gente viu, podem vir de vidas anteriores, né, aquela bola de neve, um se vingando do outro, um fazendo alguma coisa para que o outro seja prejudicado, porque se sentiu prejudicado numa encarnação anterior, ou uma pessoa que é muito apaixonada por alguém, volta na vida anterior se sentindo dono daquela pessoa na vida posterior, enfim, inúmeros motivos kármicos, né? Pode ser por desconhecimento ou falta do bem, a pessoa que envereda pelos caminhos que não são tão interessantes, sem parar para pensar muito no que está fazendo, sempre achando que está agindo com justiça, que está agindo com, enfim, né? E mais, na verdade, os atos dela, eles vão contra a escolha do bem. E com isso, eles atraem obsessores também. Então, a principal é a questão moral. E vamos lembrar nessa questão moral, eu tenho frisado isso há 3 semanas, a moral que a gente fala não é a mesma moral social. Essa moral é aquela que vem de dentro da gente, que a gente consegue perceber que a gente está infringindo quando a gente comete alguma coisa. Porque o nosso sistema, ele acende aquela luzinha, né, acende aquele sentimento dizendo, olha só, esse caminho não está bacana, não. Mas a gente tem que ter olhos para ver e ouvidos para ouvir essa luzinha, esse sinal que está vindo para a gente. Isso está lá em Obsessão e Desobsessão, né, que é um livro que a gente está aí trabalhando bastante durante essas 3 semanas. O que move os obsessores? Vamos lembrar, né, outra coisa importante que a gente trabalhou durante essas semanas. O obsessor, ele não é um vilão da história. Ele se aproveita de uma falha nossa para poder entrar no nosso sistema. Mas quem dá essa permissão somos nós, né? Então, assim, quando a gente abaixa o padrão vibratório, por algum motivo bobo qualquer, tropecei na cama, já fiquei com raiva, pronto, baixei meu padrão. Né? Sei lá, aconteceu de que caiu um prato da minha mão, quebrou, aquele escândalo todo, aquela sujeira, o prato estava cheio de comida. Fiquei nervoso, fiquei com raiva. Isso também baixa o padrão vibratório. Além, né, de todos os aborrecimentos do cotidiano, com pessoas, com familiares, com pessoas do trabalho, com coisas, tudo isso baixa o nosso padrão vibratório e a gente abre espaço para os obsessores poderem atuar. Por quê? Porque a gente está vibrando na mesma faixa que eles e a gente acaba dando abertura para isso acontecer. Então, o que move os obsessores quando a gente baixa o nosso padrão e permite que ele entre no nosso campo vibracional? Até mesmo doença, né? Se a gente ficar muito encanado com doença, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho... A partir do momento que você fala, eu tenho tal doença, você está falando que ela pertence ao teu sistema e está deixando ela atuar no seu sistema de maneira forte, né? Se a gente encana que uma doença hereditária vai assolar a gente, é uma probabilidade maior dessa doença acabar se manifestando no nosso sistema. E os obsessores também aproveitam disso aí. Então, qualquer baixa vibracional é motivo para a gente abrir porta para que os obsessores cheguem. Então, o que move? Vingança. Aí vai ser numa questão de vidas anteriores, né? Que, sei lá, o obsessor se sentiu prejudicado por você. E assim, é importante a gente saber que nem sempre a gente prejudicou a pessoa, não. Às vezes a pessoa viu dessa forma e volta agora para poder se vingar. Mas ela não pode fazer nada
Ela não tem permissão de fazer nada sem a gente dar essa permissão. E a gente dá baixando o campo vibracional. Então, por vingança é um dos motivos. Desejo de fazer o mal, quando aquele espírito que está, né, no nosso lado, vamos pensar nos obsessores desencarnados nesse momento, quando aquele espírito que está no nosso lado ainda não conhece o bem e tem esse desejo de trabalhar realmente pelo mal, ódio e inveja do bem. Às vezes a pessoa já conhece o bem, mas não consegue enveredar por ele, mas aí ela sente ódio de quem está no bem ou inveja de quem está no bem. É um dos motivos. Fraqueza moral, que é o motivo maior. Orgulho do falso saber. Muitos obsessores, né? E assim, quando a gente trabalha em mesa mediúnica, quando a gente lida com essa questão da obsessão, alguns obsessores são muito vaidosos e eles acham que eles sabem muito mais do que a gente porque eles estão desencarnados. Então eles falam assim: você não sabe nada, você está aí encarnada, você não tem noção de nada, eu que estou do lado de cá que sei tudo. E aí, se a gente ainda não tem firmeza na mediunidade, muitas vezes a gente envereda por isso. Porque ele acha que sabe tudo, porque ele está desencarnado, porque ele já conhece esse outro lado, porque ele já domina tudo que está de lá. Mas isso não é verdade. Como ele está trabalhando nessa questão da obsessão, como ele está entrando no campo vibracional de alguém para poder induzir a prejudicar essa pessoa, na verdade ele não sabe quase nada. Ele ainda está vibrando numa sintonia em que ele não enxergou todos os benefícios do bem, né? Tudo que o bem pode trazer para ele. Ele ainda está vibrando aí na vaidade, no orgulho, na inveja, que são sentimentos próprios do ego e que só fazem mal para cada um. A gente sabe disso. Bom, quando podemos reconhecer a obsessão? A gente já falou bastantes coisas sobre isso, né? Então, vamos ver aqui alguns tópicos. Ao perceber ideias torturantes a se fixar. Então, quando a gente percebe que tem uma ideia que está torturando a gente, aquela ideia está se repetindo, repetindo. Sempre o obsessor repete muito na nossa cabeça uma coisa. E se essa coisa está se repetindo, é porque provavelmente vem de um obsessor, né? Pensamentos sobrepostos. O seu pensamento e um outro pensamento vindo sobre o seu, e repetitivo. Isso é obsessão, né? Então, ao perceber ideias torturantes a se fixar, ao sentir forças interferindo no processo mental. Então, você quer fixar o seu pensamento numa coisa e aquilo vai sendo sempre desviado para um outro lado. É porque tem ali... Se são dois pensamentos, não pode ser seu. Né? A gente não tem o cérebro com capacidade de pensar duas coisas ao mesmo tempo. Ao verificar a vontade sendo dominada, então você sabe quem você sabe como você age, e de repente você começa a atuar de uma outra maneira, né? Começa a atuar de modo a, sei lá, você sempre teve fibra para fazer as coisas, sempre teve vontade de fazer, sempre teve perseverança, e de repente você começa a ficar, sei lá, com preguiça de fazer aquilo e tal. Então, pode ser aí a força de um obsessor. Ao experimentar inquietações constantes, não conseguir ficar em paz, às vezes a pessoa perde até o sono, por tanto que o obsessor fica ali trabalhando na mente, né, o tempo todo ali, e faz a mente ficar inquieta mesmo. Ao notar desequilíbrio espiritual, né? Então, sempre que a gente perceber que a gente está num processo de obsessão, a gente pode fazer a seguinte pergunta: isso é meu? A primeira resposta que vier na sua cabeça é sua resposta. O seu sistema vai responder para você sim ou não. Então, se o seu sistema responde não, é porque tem uma obsessão ali. Se o seu sistema responde sim, é seu, é porque realmente é. Então, assim, mas tem que ser a primeira resposta, assim, não pode ser algo tão racional. Você pergunta, isso é meu? A primeira resposta que vier na sua cabeça é a resposta do seu sistema para você. E aí você vai fazer o quê? Aquilo que a gente tem falado desde o primeiro encontro, o orar e vigiar. Entrar em conexão com o seu mentor, com a espiritualidade superior, para que você possa sair dessa obsessão, fazendo com que o seu campo vibracional fique elevado, né? Fique em conexão com o bem.
Formas de obsessão. Aí, isso que está na parte que a gente está olhando hoje, né? A obsessão, diferente do que a gente acha, ela pode acontecer de diversas formas. Não só do desencarnado para o encarnado. Mas olha aí, pode acontecer de um encarnado para o outro. Um encarnado pode obsediar o outro através de pensamentos, através de fixações mentais, através de ganchos e ataques psíquicos, falas, né? Você fala mal de alguém, aquilo influencia aquele alguém, vai lançar nele ganchos e ataques psíquicos. Então, um encarnado pode obsediar o outro. Isso acontece muito entre família, principalmente, mas pode acontecer de qualquer um para qualquer um. Então, assim, dentro da família tem aquelas pessoas que não se dão muito bem, que estão sempre brigando. Então, um vai acabar interferindo no sistema do outro. E a obsessão vai ocorrer de encarnado para encarnado. Aquelas pessoas que não se suportam, que não conseguem nem se ver, elas provavelmente já têm histórias pretéritas juntas e que vão, mesmo que elas não tenham a lembrança total daquilo ali, aquilo vai acabar aflorando de alguma forma. Então, a gente tem a obsessão de encarnado para encarnado. De desencarnado para desencarnado. Então, assim, espíritos que estão desencarnados podem obsediar um ao outro também. Isso é muito fácil da gente entender quando a gente pensa no umbral, por exemplo. No umbral, a gente tem relatos aí, em vários livros espíritas, que muitas vezes um espírito se torna líder e aprisiona vários outros espíritos que ficam trabalhando para ele. Então, aí, a obsessão vai ocorrer de desencarnado para desencarnado. Isso pode acontecer. Às vezes, também, vamos pensar nesses dois encarnados que viviam brigando. Eles desencarnam, nem têm percepção de que desencarnaram, e vão continuar se obsediando aí depois da desencarnação. De encarnado para desencarnado. Isso a gente às vezes nem imagina que pode acontecer, mas pode, né? Então, por exemplo, uma pessoa encarnada tem uma raiva muito grande de uma pessoa desencarnada e começa a emitir vibrações mentais negativas para esse desencarnado. Isso vai fazer com que ele seja obsediado. Ou diferente, por exemplo, a esposa perdeu o marido e ela amava muito esse marido e não consegue se desvencilhar dele, não consegue ficar encarnada sem pensar, sem puxar, sem pedir para ele voltar. Tudo isso vai fazer com que o desencarnado seja obsediado, né? Um filho que fica pedindo para o pai ou a mãe voltarem, ou que ficam muito ligados, que ficam chorando o tempo todo. Isso afeta a pessoa desencarnada e vira uma obsessão para ela. De desencarnado para encarnado. Essa é que a gente acha que é a única que existe, e a gente está vendo agora que não. Então, um espírito desencarnado pode obsediar um espírito encarnado, né? Por conta de tudo aquilo que a gente já viu ali anteriormente. Vários motivos para isso acontecer. Obsessão recíproca, né? Então, dois encarnados, um obsediando o outro. Dois desencarnados, um obsediando o outro. Um encarnado e um desencarnado, um obsediando o outro. Então, aí vai virar uma obsessão recíproca. É essa que, geralmente, quando você tem um desencarnado para o encarnado, o desencarnado ele tem a lembrança maior de vidas anteriores. Ele vai obsediando esse encarnado. E na vida seguinte, esse aqui volta encarnado, esse desencarnado, ele vai obsediar aquele. Então, vai virando uma bola de neve. E pode acontecer ao mesmo tempo. Não importa a posição que a pessoa esteja. Se está encarnado ou se está desencarnado. Autoobsessão. Nossa, essa aí, ela é muito comum. E a gente nem percebe, a gente nem sabe que ela existe muitas vezes, né? O homem, não raramente, é o obsessor de si mesmo. Pensa nisso. Muitas vezes nós mesmos nos boicotamos, principalmente por causa da baixa autoestima, né? A gente está com uma autoestima muito baixa, aí o que a gente faz? A gente se boicota, a gente se limita, a gente assume crenças limitantes, pontos de vista fixos que vão limitando
tudo que está ao nosso redor. Então, é muito importante a gente também tomar cuidado com isso, a gente se valorizar, a gente entender que nós somos filhos do Criador, herdeiros do universo, somos seres únicos e irrepetíveis, que não existe ninguém igual a gente no universo. E isso vai fazer com que a gente entenda que nós somos importantes, mesmo dentro de todo o universo, a gente tem a nossa importância. Se Deus nos criou, é porque a gente tem alguma importância aqui. Então, a gente precisa trabalhar no sentido de valorizar isso para a gente colocar a nossa autoestima para cima e viver a vida de uma maneira mais saudável, né? Porque essa auto-obsessão faz com que a gente viva a vida de uma maneira pouco saudável. Tudo isso é muito, muito difícil, mas é exercício diário. A gente precisa sempre olhar para a gente, nunca se culpar por nada, mas sempre se responsabilizar pelas situações pela qual a gente está passando. Se a gente se responsabiliza, a gente pode modificar. Se a gente se culpa, a gente entra na vitimização e aí a gente tem dificuldade de trabalhar para sair daquilo. Então, vamos trabalhar essa questão do não culpar, mas do se responsabilizar por tudo. Então, aqui vamos ver uma de cada vez, assim, um pouquinho com mais calma. Obsessão telepática. Obsessão entre encarnados. Essa daí a gente às vezes nem imagina que possa acontecer, mas ela é uma possibilidade sim. Então, ela é chamada de aulos, é a influenciação de almas encarnadas entre si, que às vezes alcança clima de perigosa obsessão. Surge com frequências nos antagonismos entre familiares. Tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Jesus fala que os espíritos eles vão vir juntos, mesmo sendo inimigos, juntos na mesma família. E é por que isso? Porque muitas vezes a gente escolhe vir com alguém que a gente tem problemas bastante graves para poder superar esses problemas e a gente escolhe fazer isso dentro da mesma família, né? Então, muitas vezes acontece de dentro da mesma família a gente ter essa obsessão acontecendo, de encarnado para encarnado, porque são pessoas que já tiveram problemas anteriormente, estão vindo numa vida para poder tentar resgatar, superar aquele problema que elas tiveram numa vida anterior. Mas isso também pode acontecer com desconhecidos, assim, desconhecidos nessa vida, né? A gente tem que sempre lembrar que existiram vidas anteriores que a gente pode já ter encontrado com aquela pessoa. Principalmente se a antipatia, ela assim, com uma pessoa desconhecida, né? Tipo, desconhecida totalmente nessa existência. A autoobsessão, que é essa que a gente às vezes nem imagina que a gente mesmo tem com a gente. Nesse caso, a pessoa se auto-atormenta, numa espécie de punição a si mesma. As causas desse tipo de obsessão residem em problemas anímicos, dramas pessoais, desta ou de outras vidas, traumas, remorsos, situações provindas da intimidade do seu ser que lhe prejudicam a normalidade psicológica, vícios cristalizados, hábitos mentais negativos, desajustes perante a lei da ação e reação, consciência culpada. O encarnado pode, assim, ser perseguido por si mesmo, devido às suas próprias criações mentais, imagens vivas ou telas mentais que cria. Então, lembra que a gente já falou sobre a questão de criação mental? A nossa mente vai criando coisas, e a gente vai acreditando nelas, e vai enveredando por elas. E, com isso, a gente vai acreditando naquilo que a gente cria. As telas mentais são aquelas que a gente cria no nosso dia, no dia a dia, que a gente vai criando, construindo o que o nosso dia vai poder ser ou não, dentro de uma perspectiva qualquer. E uma coisa muito importante a gente lembrar é que quando a gente entra nessa auto-obsessão, a gente baixa o nosso padrão vibracional, aí vem irmãozinhos que são desequilibrados e vão reforçar aquilo que a gente mesmo está pensando, certo? Então, é muito importante a gente cuidar dessa parte emocional aí sempre. Aí a gente tem aqui alguns triângulos, né? O triângulo da vida, presente, passado e futuro. O triângulo da obsessão, raiva, medo, ressentimento. E o triângulo da recuperação desse processo, amor, fé e aceitação. Então, nesse triângulo aqui, primeiro, a gente tem o triângulo também da autoobsessão, que a gente tem a nossa vida presente, passada e futura.
Do passado, a gente traz ressentimentos. No presente, vibra a raiva. E para o futuro, a gente gera medo. E o triângulo da autolibertação de tudo isso. No passado, a gente tem a aceitação. A gente tem a aceitação do passado. E entende que tudo que a gente fez era o que a gente tinha para dar naquele momento passado, naquele momento que a gente estava vibrando ali, certo? Não ficar com remorso, com raiva, com ressentimento, com nada do passado. Era o que a gente tinha para dar e as pessoas que também participaram da nossa vida era o que elas tinham para dar naquele momento passado. No presente, amor. É só o amor que leva a gente a essa compreensão para levar a aceitação de tudo que aconteceu. E para o futuro a gente tem fé. Né? Então, a vida, com essa autolibertação de tudo quanto é tipo de obsessão, ela só vai acontecer com esse triângulo aí: aceitação, amor e fé. Aqui a gente tem a demonstração, né, do que os vícios podem causar nos órgãos internos da gente, e sempre todo vício ele é criador de um autossuicídio, a gente sabe disso, né? Todo vício que a gente tem, ele vai levar a gente a um autossuicídio. Seja o vício em coisas físicas, como bebida, drogas, né, cigarro, enfim. Seja o vício em pensamentos negativos, em raiva, em fofoca, em maledicência. Tudo isso são vícios que também corroem os nossos órgãos internos, porque eles vão trazer algum tipo de manifestação negativa para algum dos nossos órgãos e vai fazer com que esse órgão fique debilitado de alguma forma. Então, tomar cuidado com os nossos vícios, e eles também atraem obsessão. Principalmente, por exemplo, quando a gente tem um vício no cigarro, por exemplo, você tem vários obsessores fumando junto com você. A mesma coisa a bebida, são vampiros, eles vão vampirizando isso. E também nos vícios de maledicência, de tudo isso, eles vão ajudando a ir vampirizando. Quanto mais a gente faz, mais é interessante para eles também. Já é uma tendência nossa, não são eles que colocam essa tendência em nós, mas eles ajudam a reforçar essa tendência. É importante a gente lembrar que a gente precisa se responsabilizar sobre tudo. Aqui tem uma imagem de um espírito, tá vendo, fumando junto com o outro ali. Aqui de um bebendo, então ele vai vampirizando e vai fazendo com que você tenha mais vontade de fazer aquilo lá. Quando você finalmente descobre quem está por trás de todos os seus problemas, olha que imagem interessante, né? Somos nós, somente nós que podemos nos proteger de tudo. Não tem ninguém que possa entrar no nosso sistema sem a nossa permissão. Não tem ninguém que possa fazer nada contra a gente sem a nossa permissão. Seja encarnado, seja desencarnado, só a gente pode dar permissão para alguém atuar dentro do nosso sistema. Se a gente não quer aquela atuação, a gente precisa sair daquela atuação, sair daquela vibração, sair daquele ambiente, para que aquilo não atinja a gente de maneira nenhuma. Se a gente persiste com aquele pensamento, se a gente persiste com aquela atitude, aquilo vai perdurar na nossa vida também. Então, a gente está com um problema que não é bacana, a gente está passando por uma situação ruim, o que eu plantei para que isso acontecesse na minha vida? Tudo é resultado do nosso plantio. O que eu plantei para eu estar colhendo o que eu estou colhendo nesse momento? Então, é sempre muito importante a gente pensar nisso. Nós é que podemos sair das situações. Não é ninguém que nos coloca nelas e nem ninguém que pode tirar, somente nós mesmos. Nós somos responsáveis por nós. Cada um é responsável por si. Não seja escravo dos seus pensamentos negativos. Liberte-se da pior prisão do mundo, o cárcere da emoção. O destino raramente é inevitável, mas sim uma escolha. Sempre escolha. Escolha ser um ser humano consciente, livre e inteligente. As escolhas são sempre nossas e nós somos resultados das nossas escolhas. Então, para concluir, para a gente terminar toda essa parte sobre a questão da obsessão, tem alguns pensamentos aqui. Tem um pensamento do meu mentor, né, que se chama José de Arimateia, vocês já conhecem ele. Ele fala que o céu e a terra estão dentro de nós mesmos. E ele fala o seguinte:
Passamos da vida terrena um céu de compreensão, de consciência, de felicidade, de alegrias e de amor divino. Se a gente quer construir um céu dentro da gente, a gente precisa trabalhar por isso, porque também a gente pode construir um inferno. O céu e o inferno, quem constrói na própria existência é a própria pessoa. Ela vai estar dentro do céu ou do inferno que ela criar. O céu e o inferno não é depois da morte, é durante a nossa vida terrena. O divino não é algo acima de nós. Ele está no céu, é na terra, ele está dentro de nós. Outro pensamento do José de Arimateia: o céu está dentro de nós, alcancemo-lo ultrapassando nossos preconceitos e pré-julgamentos, que ainda fazemos do próximo e de nós mesmos. O julgamento é o grande câncer da humanidade. A gente olha para tudo e julga, né? A gente precisa trabalhar o não julgamento de nós mesmos e de todos que estão ao nosso redor. Agindo dessa forma, a gente tem uma aceitação melhor de nós mesmos e aceitação daqueles que estão ao nosso redor. E isso diminui os preconceitos, diminui tudo que vai levar a gente a uma vibração mais baixa. Sempre na questão do orar e vigiar, para a gente é muito importante, principalmente para as pessoas que estão trabalhando com a mediunidade, a gente precisa estar sempre no orar e vigiar. Lembrando que o vigiar não é fora, o vigiar é dentro. A gente tem que se vigiar as nossas tendências, olhar para as nossas capacidades, tanto positivas quanto negativas, aprimorando as positivas e restaurando essas negativas aí para que elas se tornem positivas. Tudo é energia. Então, a gente pode transformar uma energia que não está bacana em nós em algo que seja produtivo para a gente e para todo mundo que está ao nosso redor. Para que teus olhos possam estar límpidos e possam ver com as lentes que Jesus nos deixou, o orai e vigiai. Para que tua boca só pronuncie o bem para si e para o próximo. Para que teus ouvidos sejam seletivos e ouçam somente as palavras que vêm do Pai. Para que tuas mãos sejam prontas a doar amor e receber também amor. Para que através delas, das mãos, possa transmitir calor para o bem dos irmãos. Para que teu nariz receba os aromas mais doces, suaves, como os das flores do campo, das serras e dos espíritos de luz. Vigiai e orai, a fim de que não entreis em tentação. A tentação que eles falam tanto aí nas religiões, na Bíblia, é justamente essa questão da obsessão, né? Quando a gente... A tentação vem do obsessor, ele é que vai repetindo aquilo tudo na nossa cabeça para que a gente possa enveredar por aqueles caminhos. Nós precisamos, então, estar em oração para que isso não aconteça. Em oração, em meditação, com aquelas ferramentas todas que a gente já trabalhou durante esse tempo que a gente está fazendo o nosso curso. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, a gente está encarnado. A gente está nesse corpo físico humano, né? A gente está aqui e tudo que permeia esse corpo físico acaba fazendo com que a gente fique aproximado das coisas materiais. Então, vamos ficar bastante atento. A sintonia do pensamento vai atrair aquilo que a gente está pensando. Então, a elevação mental afasta o que não é bacana da gente e a baixa vibração aproxima aqueles espíritos que também estão com aquela baixa vibração igualzinha a nossa, né? Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas diletérios corrompem o ar respirável. Isso está lá na Gênese de Kardec. Aí a gente já viu essa imagem, né, das influências e das ondas. Quanto mais curta a onda, mais a gente vai estar em conexão com a espiritualidade superior. E para essa onda ser curtinha, a gente precisa estar com a cabeça mais... menos pensativa. Quanto mais pensamento a gente tem, mais a onda é longa e mais obsessão está acontecendo com a gente. Que em nossos corações esteja reinando o céu que o Cristo mostrou e que existe em cada coração. Paz e luz. O céu e a terra estão dentro de nós e se apresentam para nós todo o tempo. Não importa a religião que a gente professe, Deus não tem religião,
né? Segundo Gandhi, segundo vários aí, e a gente sabe disso também. Então, a gente precisa sempre ser um ser humano melhor, independente da religião, independente da crença que a gente pratica aí na nossa vida. Então, vamos fechar com esse pensamento. Podemos escolher focar nossos pensamentos e atitudes no sentido do bem maior, para desfrutarmos de assédios espirituais de seres de elevado quilate moral, e dessa forma recebermos as bênçãos que é viver nessa sintonia. É simples, é fácil e é transformador viver com essa atenção e essa consciência. É preciso exercício diário para verter os pensamentos para coisas positivas e construtivas para as nossas vidas e para a vida daqueles que nos circundam. É isso. Então, eu espero que eu tenha sido clara, que vocês tenham compreendido todas essas questões dos processos obsessivos. Deixa eu ver o que a Adriana perguntou aqui. O fato de lembrarmos sempre do passado é prejudicial? Então, depende da maneira como você está lembrando. Se você lembrar de uma maneira que te traga tristeza, que te traga agonia, que te traga raiva, que te traga qualquer sentimento nesse nível, é prejudicial. Se você lembrar com amor, se você lembrar com carinho, com afeto daquele fato e emanar esse amor, esse carinho para toda aquela situação, aí não. Depende da vibração que você vai emanar para essa situação do passado sobre a qual você está lembrando. Entendeu, Adriana? É desse sentido que a gente tem de... Qual que é o sentimento que você está trazendo para mim? Está trazendo um sentimento pesado? Lembra? Tudo que é pesado é nossa mentira, tudo que é leve é nossa verdade. Então, se está trazendo um sentimento pesado, é prejudicial, sim. Então, vamos fazer oração, vamos entrar em meditação para poder deixar isso aí, perdoar, né? Às vezes a gente tem um problema e aí a gente não consegue perdoar. Se são boas vibrações, não tem problema não. Isso aí é bom. Aí você está emanando essas boas vibrações para aquele espírito, para aquela situação pela qual você passou. Então, fica tranquilo, viu? Então, gente, até semana que vem, né? Nesse mesmo horário aqui, na página do Facebook do Centro Espírita Paulo de Tarso. Beijo no coração e a gente dá continuidade ao nosso estudo, então, na próxima semana. Tchau, tchau. Namastê. Este é Paulo, esposo de Fernanda. Infelizmente, tem se deixado ser influenciado por inimigos do passado. Essa é a parte que eu vou te matar. Precisamos evocar as imagens mentais que o lembrem do carinho que sente pela esposa. Para não! Não para não! Maurício! Maurício! Fernanda? Filho, é chegado o momento de repensarmos a sua vida. Precisamos conversar. Fernanda? Mãe? Filho, nós estamos aqui para conversar. Eu não quero saber de nada. Por favor, me deixem sozinho. Você nunca esteve sozinho, Paulo. Ninguém está. Nós viemos falar de Otávio, Que Otávio? filho. Quem é esse Otávio? Você Não conhece? conheço, não sei quem é. Você conhece, filho. E tem estado com ele ultimamente, frequentemente. Veja, filho. Quem é esse? Esse encosto? Foi ele que matou Maurício, não foi? Foi isso que vocês vieram me dizer? Nós estamos aqui para esclarecer isso, Paulo. Eu não entendo, eu Sente-se. não consigo entender. Sente, há algo que você precisa se lembrar. Não temos uma única existência, Paulo. Você já viveu anteriormente. Mas aonde é isso? Que lugar é esse? Você está vendo pedaços da sua própria história.
cavalo mais rápido do mundo! Ninguém mexe de mim! Ah, mas quando eu crescer, essa fazenda vai ser minha. Não vou deixar ninguém ganhar de mim. Mas quando você crescer, ninguém vai ser bobo de competir com você. Em outra vida, Paulo, você e Otávio foram amigos de infância, compartilhando tudo, menos a condição de nascença. Um era filho de um fazendeiro importante, o outro um serviçal. Mas e essa menina? Quem é ela? Bem, essa é Ana Maria. O seu Zil foi pra cidade. Foi lá fazer um serviço pro pai dele. E ele volta hoje? Até onde eu sei, não. Deve voltar amanhã cedo. Foi buscar uma saca de arroz. Ana. Ambos, na adolescência, disputaram o amor de Ana Maria. Eu te amo, Ana. Ela, muito simples, apaixonou-se pelo coração também simples do serviçal. O filho do fazendeiro, no entanto, revoltado, resolveu cumprir um ardiloso plano. É simples. Faça a Ana acreditar que o filho é dele. E essa família nunca mais passará necessidade. Depois de plantar a mentira, o filho do fazendeiro foi consolar a amiga de infância e acabou aproveitando-se da fragilidade dela. O serviçal então chega e surpreende a infame. Ana! Não! Chega com isso! Eu acho que eu já entendi o que vocês querem me dizer. Ana Maria é Fernanda. O filho do fazendeiro é Otávio. Mas era meu amigo. Aquele desgraçado, aquele maldito, ele me traiu! É isso que vocês querem me dizer? Paulo, não! Não. Otávio não era o filho do fazendeiro. Não. Otávio era o serviçal. Você o traiu. Desonrou, traiu a sua confiança. Otávio, enceguecido de raiva, só não lhe assassinou ali mesmo devido ao choro de Ana Maria, que assistia a tudo. Depois do choque, Otávio nunca mais foi o mesmo. Afogou-se no álcool, sendo encontrado um tempo depois, afogado em um rio próximo à fazenda. Você e Ana Maria não ficaram juntos. O seu pai impediu o casamento. Ela terminou sem amparo. E você faleceu um tempo depois de problemas respiratórios. Não. Você não tá me dizendo que eu fiz isso? Olha o monstro que eu fui. Não é possível que eu fiz isso. Não é possível que eu fiz isso. O remorso por si só não repara os erros do passado. Você não entende. Você está tendo uma nova oportunidade de resgate, Paulo. Que resgate? Você não entende. Olha o monstro que eu fui. Não tem perdão pra isso. Como repara? Olha pra você. Você não esteve lá. Você não sabe nada. Você não sabe. Você não viu nada. Como você pode dizer isso? Que monstro. Lembrar meus amigos. Que traição. Que maldade.
Eu participei de tudo, Paulo. E até hoje tento resgatar os erros que eu cometi. Eu era o padre João Estevão. O seu pai tinha muitas terras, muitas propriedades, e você era o único herdeiro. O dia que você me procurou na igreja para me falar da dor que sentia, eu percebi uma oportunidade de angariar toda aquela propriedade para a igreja, para mim. Então eu pensei que se você morresse, todas aquelas terras passariam para a igreja sob a minha tutela. Em alguns minutos de conversa, tracei o plano de subornar uma pobre coitada para acabar com o relacionamento de Otávio e Ana Maria. Depois de me certificar onde vocês estavam, mandei que chamasse Otávio. Inventei uma mentira para que ele fosse ao encontro de vocês devidamente armado. Nem tudo saiu como planejado e Otávio não lhe tirou a vida naquele momento. Então eu mesmo decidi acabar com a vida dele e com a sua um tempo depois, assassinando vocês dois. Você fez isso? Quantas lágrimas já verti por esses momentos tão infelizes, Paulo. Já reencarnei. Vesti a batina outras vezes, servindo verdadeiramente ao Cristo. E servindo ao próximo, meu irmão. Servindo ao próximo, eu encontrei a paz que eu tanto necessitava. Agora eu venho resgatar vocês. Aqueles a quem tanto prejudiquei nesses momentos infelizes. Peço que o Senhor Jesus me ampare nessa tarefa. Agora você já sabe a verdade, Paulo. É chegado o momento de reparar os erros do passado. Em breve você receberá um convite muito especial. Aceite, meu irmão. Aceite. Bom dia. Somos a campanha de esclarecimento Chico Xavier